Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao quinto episódio do nosso bate-papo empresarial. Meu nome é Gisele Parente e nesse quadro eu respondo a sua pergunta, que é seguidor, que é seguidora aqui do canal, sobre estruturação, sobre gestão de empresas, sobre liderança. Se você já gosta desse conteúdo, já curte esse vídeo, porque assim a plataforma entrega mais. Já se inscreva no canal para ser notificada quando novos vídeos forem ao ar. E hoje eu vou responder a pergunta do Rogério. Oi, Gisele, aqui é o Rogério e eu tenho uma dúvida muito grande. Eu criei processos na minha empresa, mas as pessoas não usam. O que eu posso fazer para mudar essa situação? Ai, Rogério, essa é uma dúvida comum e eu enfrento isso, sabe? Quando eu vou fazer meus processos de consultoria, quando eu vou fazer meus processos de mentoria, muitos empresários e empreendedores falam para mim: "Ah, já contratei uma consultoria, veio aqui, escreveu um monte de coisa, foi embora e não funcionou". Eu vejo os processos como os tijolos da empresa, mas tijolo sobre tijolo não segura uma estrutura. E qualquer pancada que essa estrutura leve, ela vai desabar. Então, além dos processos, de padronizar, escrever processos, você precisa trabalhar a cultura da sua empresa. Os processos são os tijolos e a cultura é a argamassa. É a cultura que dá conexão. É a cultura que vai sustentar essa parede de pé. Então, o que você precisa fazer aí na sua empresa? Primeiro, você precisa atualizar os processos, porque eles já devem estar desatualizados. Se a sua equipe não usa, provavelmente eles estão desatualizados. E aí eu recomendo que você envolva a equipe nessa revisão, para que eles coloquem a mão na massa junto com você, escrevendo aquilo que eles fazem. E verifica se essa escrita ela está da melhor forma, tá? Porque eu vejo processos longos, textos gigantescos que precisam ser interpretados. E hoje em dia, as pessoas, infelizmente, não gostam de ler, têm preguiça, né? Porque hoje tem a IA, tudo a gente pergunta, a IA responde rapidinho, texto curto, resumido, direto ao ponto. Estude a forma com que você está ofertando esses processos para os seus colaboradores. Seu colaborador aí, ele é mais visual? Cria fluxo. Ele é mais sinestésico? Crie formas, cores. Cuidado só com cores, porque existem pessoas daltônicas e isso às vezes compromete. As pessoas gostam mais de ler, ou se você prefere processos que são escritos, tenta colocar em modelos de checklist, modelos mais curtos, o que fazer, como fazer, quem faz, onde registra. Simples, coisas bem simples, para que em uma frase a pessoa leia o que fazer e como fazer, já sabe quem é o responsável. Direto ao ponto, sem precisar ficar interpretando muito tudo aquilo que está escrito. Então, esse é o primeiro passo. Revisa o que você tem e envolve as pessoas. Porque o primeiro passo para eles engajarem e executarem os processos é eles se sentirem parte desse processo. Se você for lá, você revisar, você estruturar tudo novamente, pode ser que a equipe ainda não engaje. Inclusive, quando eu faço os meus processos de consultoria e os meus processos de mentoria, eu não escrevo os processos. Eu sou contra, inclusive, a metodologia que o consultor vai lá e ele escreve o processo e entrega tudo pronto. Nós construímos isso em conjunto e a responsabilidade por escrever tudo isso é do dono do processo. Por quê? A frase mais comum da pessoa dizer é: "Ah, foi a Gisele que falou que eu tenho que fazer assim". Não, eu não disse nada. Foi você que escreveu o seu processo. Então, eu apoio na construção do processo, mas quem escreve é o dono do processo. Segundo ponto, você precisa criar essa cultura dentro da tua empresa, que é a cultura das pessoas trabalharem com processos. E eu vivi esse desafio na minha vida profissional também, quando eu era líder de equipe, de uma equipe muito grande,
Porque apesar de termos escrito todos os processos, quando as pessoas tinham dúvidas, elas perguntavam para mim. Então, o treinamento que eu fiz com a minha equipe, e eu ensino os meus clientes a fazerem isso nas consultorias, na mentoria, no programa de implementação e estrutura escalável, eu ensino o quê? Não seja o Google da sua empresa. Quando alguém vier fazer uma pergunta para você, se você sabe que isso está escrito em um procedimento, peça para a pessoa ler. Olha, acessa lá o teu procedimento, acessa lá o teu checklist, acessa lá o seu POP. Se você ainda tiver dúvida, vem que a gente analisa juntos. Porque pode ser que esse tema específico que a pessoa está com dúvida não esteja no procedimento. E aí é um ponto importante para você trabalhar a melhoria contínua, ir lá, escrever e revisar esse processo. Mas 99% das vezes é preguiça mesmo de consultar. É muito mais fácil perguntar para alguém, e esse alguém é você, dono, dona da empresa, tá bom? Então começa a treinar a sua equipe, a buscar no processo, a ler no processo, a se apoiar no processo para tomar decisões. Quando você vai desenvolvendo essa capacidade da sua equipe, de ao invés de perguntar para você, ir buscar no processo, além de você desenvolver a cultura deles trabalharem com os processos que foi criado, a afinidade de buscar onde está, qual é, o que está escrito, entender a linguagem, ainda você trabalha a autonomia dessa equipe. Você começa a criar uma equipe mais autônoma e mais madura, que sabe trabalhar com processos. Terceiro ponto, você precisa treinar, capacitar e desenvolver a sua equipe. Criou o processo? Treinamento. Você vai sentar, você vai ler com a pessoa, você vai mostrar aonde está guardado, você vai tirar dúvida. Revisou o processo? Você vai fazer tudo isso novamente. Se você perceber que a pessoa está com dificuldade de localizar aonde está o processo que foi criado, você vai fazer novamente. Ah, Gisele, mas eu vou ter que ser babada da minha equipe? A escolha é sua, tá? E aqui você bem direto ao ponto. Ou você dedica tempo e atenção para sua equipe, para formar uma equipe autônoma, ou você continua sendo o Google e respondendo tudo que eles têm dúvida e vão perguntar para você. Certo, Rogério? Então, trabalhar com processos é uma questão cultural. Como eu disse, eu ensino tudo isso no programa de implementação estrutura escalável. Se você quer conhecer esse programa, clique aqui, olha, no link da descrição e venha conhecer, porque realmente ele ajuda você, que é dono, dona de empresa, a ter essa visão mais sistêmica do seu negócio e a criar uma empresa mais autônoma sem investir um valor muito alto, como você poderia investir numa consultoria ou em uma mentoria, tá bom? E se você quer entender um pouco melhor como treinar, capacitar e desenvolver a sua equipe, assista esse vídeo.